chamado de o culto da família, eles estavam desenvolvendo a chamada raça mestre. Fundada na década de 60 pela professora de yoga Annie Hamilton Byrne, The Family pretendia criar a raça superior através de sua seita secreta. E a história não para por aí. Ela acreditava e pregava que era a reencarnação de Jesus Cristo. E o pior, os membros da sua igreja acreditavam. As angustiantes práticas de adoção de The Family começaram exatamente na década de 60. Hamilton Byrne supostamente fez lavagem cerebral em mães solteiras para entregarem seus filhos a ela. Alegou que os filhos de outros membros do culto eram dela também, e até chegou a roubar crianças de hospitais. Um culto apocalíptico assim por design, né? A família, ou The Family, ensinou a essas crianças que o fim do mundo estava se aproximando. Que a senhora Byrne era a reencarnação de Jesus Cristo. Mas que eles iriam dominar o mundo no novo governo de Deus que seria implantado na Terra. Adam Lancaster, que é um dos sobreviventes disso tudo, ou seja, uma das crianças adotadas por Hamilton Byrne, agora com quase 50 anos de idade, ainda se lembra dos 22 anos que passou dentro de A Família e de tudo o que sofreu nas mãos do seu falecido agressor, a quem ele conhecia pelo nome de tia, ou então de reencarnação de Jesus Cristo. Fora da vida agitada da cidade de Melbourne, na Austrália, esse grupo de pessoas operou em segredo quase que total por por mais de 2 décadas. O controle de algumas crianças que seriam preparadas para governar o mundo, sob o comando dessa mulher que acreditava ser a reencarnação de Jesus Cristo. Várias crianças foram roubadas. Rituais envolvendo drogas psicodélicas e tortura faziam parte do culto secreto, cujo objetivo era criar uma raça superior para uma guerra que estava para chegar entre Deus e o diabo. O culto apocalíptico de Hamilton Byrne ficou conhecido como The Family, a família, e reuniu cerca de 500 membros antes de finalmente ser desfeito por conta da denúncia de um adolescente rebelde. Quando Annie Hamilton Byrne subiu ao poder como líder de um culto com um pequeno exército de seguidores, ela havia acumulado uma fortuna e se adornado em roupas finas e joias, diferente, é claro, de Jesus Cristo. Ela parecia mais uma espécie de socialite urbana do que uma líder pseudo-religiosa. E sua posição de influência e riqueza estava muito longe do pequeno assentamento agrícola que estava a poucas horas de Melbourne, onde ela viveu e cresceu. Nascida como Evelyn Edwards, seu verdadeiro nome, no ano de 1921, a mãe da jovem Anne morreu em um asilo depois de ser diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Como seu pai tinha problemas para manter ali um emprego e não estava à altura da tarefa de ser uma espécie de pai solteiro, Hamilton Byrne passou grande parte de sua infância entrando e saindo de orfanatos. Depois de dar à luz a um único filho e perder o marido em um acidente de carro, Hamilton Byrne começou a se mergulhar na yoga. Na época, a yoga ainda era muito desconhecida para grande parte do mundo ocidental, mas Hamilton Byrne foi atraída por suas conexões com a religião oriental e acabaria por começar a ensinar yoga às curiosas donas de casa ali da classe média em Melbourne. O que se seguiu foi tudo menos uma típica carreira iniciante de uma professora de yoga
e a coisa tendia a ficar mais sinistra. No início da década de 60, a religião e o misticismo orientais começaram a atrair o interesse no Ocidente, e Hamilton Bourne construiu uma reputação para si mesma entre aqueles em Melbourne que estavam fascinados com essa nova tendência. Quando ela conheceu um cara chamado Dr. Raynor Johnson, um físico prestes a se aposentar na época, tudo mudou. Johnson foi cativado pelo seu charme. Falando nela, Johnson escreveu em seu diário que ela era inquestionavelmente a alma mais sábia, serena e graciosa que ele já havia conhecido. Os dois acabaram ficando viciados em LSD. E Johnson a apresentou a vários médicos, enfermeiros, advogados que também buscavam a sabedoria da nova era e buscavam orientação na encantadora professora de yoga, que agora estava disposta a criar a raça superior. Johnson ajudou a recrutar pessoas para o culto infame e, eventualmente, eles usariam a sua propriedade chamada St. Nicken, que ficava aos arredores de Melbourne, como sede, construindo ali um alojamento no local para as reuniões e discussões do grupo. Não demorou muito para que as reuniões semanais se seguissem com Hamilton Bourne entregando a sua mensagem. Era uma mistura de hindu, budismo e cristianismo. E seus seguidores acreditavam firmemente que ela era uma enviada dos céus. Hamilton Bourne se considerava no mesmo nível das divindades. E ela dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo, Buda e Krishna. E depois de sofrer lavagem cerebral, os seus seguidores também começaram a acreditar nisso. PQP, pessoal. Além de ganhar membros através de Johnson, Marion Willimack, que era membro ali do chamado St. Niketan, também contribuiu muito para a seita. Ela administrava um hospital famoso, um hospital psiquiátrico que tratava muitos dos seus pacientes com LSD. Muitos dos funcionários do hospital eram membros do culto da família e também era usado como uma forma de recrutar novos membros em potencial. Hamilton Bourne tinha seus membros sob seu controle, sob seu feitiço de persuasão. E eles lhe deram tudo: dinheiro, suas casas e até mesmo seus filhos. No início dos anos 70, o grupo começou a procurar crianças. Algumas das crianças eram filhas e filhos dos membros da família, mas outras foram adotadas de maneira falsa. Como o culto era feito de médicos, enfermeiros e advogados, contornar qualquer burocracia associada a uma adoção ilegal meio que ficou facilitado. Ao todo, 28 crianças faziam parte da família. E todas foram informadas de que Hamilton Bourne era sua mãe biológica. Suas identidades foram alteradas e elas receberam falsas certidões de nascimento. Os sobrenomes das crianças foram alterados para Hamilton Bourne e seus cabelos foram tingidos de louro, em um esforço para convencê-los de que eles eram realmente filhos da líder da seita. A vida para as crianças no culto era tudo menos uma infância feliz e normal. As chamadas tias designadas, mulheres adultas do grupo, cuidavam das crianças, arrumando elas, para torná-las o mais idênticas possível com a líder da seita. Se uma criança saísse do lugar, a comida seria retirada, ou pior ainda, Hamilton Bourne traria um castigo terrível, que eram classificados como torturas. Um dos sobreviventes, que cresceu no culto da família, disse que tudo estava bem se você não desobedecesse às regras. Ele disse que a reencarnação feminina de Jesus Cristo não era alguém que você gostaria de discutir.
Mesmo que Hamilton Byrne não estivesse por perto para distribuir a punição, ela ficava no telefone, de longe, orientando as tias que cuidavam das crianças como elas deveriam ser punidas. Se as surras não fossem suficientes, as crianças receberiam regularmente doses ali de um remédio forte para mantê-las dóceis. Elas também receberiam grandes quantidades de LSD. E Anne Hamilton Byrne, que dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo, tratava os seus, entre aspas, filhos assim. Quando as crianças atingiram a adolescência, elas passaram por uma cerimônia de iniciação muito bizarra, alimentada inclusivamente por drogas. Todas elas receberam altas doses de LSD, ficavam sozinhas em um quarto por um longo período de tempo, recebendo apenas visitas de Hamilton Byrne ou dos seus psiquiatras do culto de extrema confiança. Como muitos cultos, as crianças e outros membros da seita tinham pouco contato com o mundo exterior. Tudo fazia parte da família, cujo lema era invisível, desconhecido e completamente inédito. No entanto, esse lema acabou chegando ao fim no ano de 1987. Sarah Moore, que tinha 14 anos na época, foi expulsa da seita por causa do seu comportamento rebelde contra Hamilton Byrne. Ela finalmente foi à polícia e denunciou tudo o que acontecia lá. E em uma batida policial, a polícia simplesmente parece que desmanchou o esquema. As crianças foram levadas sob custódia preventiva e Hamilton Byrne fugiu do país antes de ser presa no ano de 1993 sob a acusação de fraude enquanto se escondia em Catskills, ali em Nova York. Surpreendentemente, ela quase não cumpriu pena de prisão, mas foi condenada a pagar indenização a vários indivíduos por abuso psicológico. Hamilton Byrne morreu aos 90 anos de idade, depois de lutar durante vários anos contra a demência. Agora vocês começam a observar mais uma vez o que a religião, problemas psicológicos, fanatismo, vaidade, narcisismo pode fazer, não somente com a vida daquele que agride, mas com muitas pessoas ao seu redor. Um fato interessante dessa história é que, apesar de todos esses abusos e de todas essas loucuras, algumas das crianças, que hoje já são pessoas adultas, muito adultas, diga-se de passagem, no final da vida de Hamilton Byrne, ainda continuaram a visitá-la ali no asilo. Meio que acompanharam de perto um pouco a sua velhice, que foi solitária, sozinha e delirando. Aquelas ideias da seita praticamente sumiram da sua cabeça, e ela se tornou um ser indefeso, sem nenhuma noção do que estava fazendo e completamente desorientada. Um triste fim para quem acreditava ser a reencarnação de Jesus Cristo, de Krishna, de Buda, ou seja lá o que for. Mas na sua opinião, você acha que essa mulher deveria ter sido presa e cumprido alguns anos de prisão? Ou você acha que o triste fim dela, esquecida num asilo, já foi uma punição suficiente? Eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho e eu espero vocês no próximo encontro.